aparência física ou pelo jeito que nós se vestimos. Ao Deus que nós servimos, Ele vê nós por dentro, Ele vê o coração. E quando eu estava ali no meio da grande batalha, aquele gigante afrontado o povo de Israel, quem foi que salvou Israel? Aquele menino que foi traído pelo seu pai, aquele que foi traído pelos seus irmãos. Ele foi lá e falou: olha, Golias, você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Derrubou aquele gigante. Vamos entrar na história a qual um homem chamado Jesus. Ora, o homem começou o seu ministério com 30 anos de idade. Um ministério que durou 3 anos. Ele escolheu 12 para o seguir e para o ensinar os 12. Quando ele começa a ensinar aqueles homens vê prodígio e maravilha acontecer diante de Jesus operando. Vamos observar que dentro deles havia um que iria trair Jesus. Olha, mas porque, irmão, aquele havia de trair. Vamos relatar, como fala a Bíblia, no livro de João, que quando Judas está ali na ceia com Jesus, Jesus fala para o seu discípulo: olha, haverá um dentre vós que irá me trair. Mas muitas vezes vamos observar que aquele que nos trai é aquele que gera mais confiança, é aquele muitas vezes que tem mais carinho e mais íntimo com ele. Olha, com certeza esse aqui está comigo, porque podemos observar que Judas era o tesoureiro. Judas, aquele homem que ele falava: olha, Judas, vai em tal canto e compra isso. Ele iria, comprava e voltava. Ele nunca pensou em fazer algo assim, não. Já estava escrito que teria que acontecer para que nós hoje estivéssemos aqui. Por quê, irmão? Porque se Jesus não fosse traído por Judas, ele não tinha ido a Caifás. E se ele não fosse a Caifás, ele não ia chegar até Herodes. E se ele não fosse até Herodes, ele não iria chegar até Pilatos. E se ele não chegasse até Pilatos, ele não seria lavado, Pilatos não teria lavado a mão, dizendo: olha, que o sangue dele caia sobre vós. E o povo falou: que o sangue dele caia sobre nós, e o sangue de Jesus caiu. Se o sangue de Jesus não tivesse caído sobre todo aquele povo, ele não teria seguido a ele. Glória a Deus. Ele não teria seguido o caminho daquela rua. Se ele não tivesse seguido o caminho daquela rua, ele não teria sido chicoteado. Se ele não for chicoteado, ele não teria carregado a cruz. E se ele não tivesse carregado a cruz, não iria aparecer o sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. E se ele não tivesse ajudado ele a carregar a cruz, ele não teria chegado no Gólgota. E se ele não tivesse chegado no Gólgota e tivesse: Pai, está tudo consumado, eu e você não estaria aqui hoje. Nós estamos aqui porque ele foi submisso ao Pai. Muitas vezes nós não somos submissos. Olha, ele foi traído, pela traição chicoteado, ele foi fleteado para que eu e você estivesse aqui. E agora, será que nós traímos Jesus hoje em dia? Será que nós traímos aquele que morreu na cruz? Irmão, muitas vezes traímos o próprio Jesus. Muitas vezes dizemos: olha, nem percebi que houve tal traição. Traímos Jesus muitas vezes pelo um copo de cerveja. Traímos Jesus muitas vezes para eu chegar em uma festa e falar um cantor, dizer: olha, esse cantor canta muito, olha como eu quero ser igual a ele. Traímos Jesus e muitas vezes nem percebemos. Porque quando ele foi traído porque ele estava escrito: como ovelha muda virá matador. E eu e você, porque traímos ele hoje em dia? Ele foi morto, ressuscitou. E quando ressuscitou, quer lhe contar uma história de uma criança. E uma criança, como é muito curiosa, perguntou ao ferro: ferro, por que tu és tão forte? E o ferro diz à criança: olha, eu não sou forte, mais forte do que eu é o fogo que me derrete. E a criança pergunta: o fogo, por que tu és tão forte? E o fogo fala: olha, eu não sou forte, mais forte do que eu, é a água que me apaga. E a criança pergunta: água, por que tu és forte? E a água diz: olha, eu não sou forte, mais forte do que eu, é o sol que me evapora. E a criança pergunta ao sol:
só porque tu és forte. E o sol diz, olha, eu não sou forte, mais forte do que eu, as nuvens, quando passa, ofusca meu brilho. A criança pergunta às nuvens, nuvem, por que tu és forte? E a nuvem diz, olha, eu não sou forte, mais forte do que eu, o vento que me leva para onde quer. E a criança pergunta o vento, por que tu és forte? E o vento diz, olha, eu não sou forte, que mais forte que eu, és montanha que me divide ao meio. E ali aquela criança chega onde a montanha e pergunta, montanha, por que tu és tão forte, montanha? E a montanha diz, olha, eu não sou forte, forte é o homem que vem aqui, me derruba e me coloca no chão. A criança chega onde o homem e pergunta, homem, por que tu és tão forte? O homem para, pensa, começa a meditar e fala, olha, eu não sou forte, mais forte do que eu é a morte que me vence. Aquela criança chega onde está a morte e pergunta, morte, por que tu és forte, que nem o ferro, nem o homem, nem essa montanha consegue me deter? A morte chega assim e começa a dizer, olha, eu pensava que eu era muito forte, por muito tempo eu fui temido por muitos. Fui temido por rei, fui temido por sacerdote, por profeta. Mas há 2025 anos atrás, surgiu um homem lá na cruz que eu olhei para ele e falei assim, eita, esse eu vou ter prazer de levar. Esse aqui é meu, ninguém tira. Quando eu peguei, comecei a brincar com ele. Quando ele passou por aquelas portas, eu comecei a olhar e falei, é meu, este é meu. Eu vou levar ele, vou ceifar a sua vida. Bem assim eu fiz, criança, tirei a vida daquele homem. Quando eu tirei a vida daquele homem, o primeiro dia eu fui à festa. No segundo dia a festa continuou. No terceiro dia, aquele homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele ressuscitou e falou, olha a morte, acabou a tua chance, porque eu mando em ti, morte. E sabe o que é esse? Aquele que irá voltar, que em suas costas é escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio como Messias, e agora ele vai vir no cavalo branco como general. Ele veio para nos buscar, nos libertar, e agora ele veio para levar uma igreja preparada e remida para morar com ele na glória. Você está pronto para morar com ele na glória? Você está muitas vezes dizendo, olha, por acaso eu não traio, por acaso eu não blasfemo, mas não faço a vontade de Deus. Ei, tem que estar pronto, tem que estar como as virgens prudentes, porque você não sabe o dia, não sabe a hora. Porque trair um amigo é fácil. Quando nós traímos, chegamos talvez, ei, me perdoe, o perdão vai, mas a ferida continua por dentro, e para a ferida sarar, pode demorar muito tempo. Ei, a promessa que Deus te fez irá cumprir. Talvez tenha cessado, talvez o louvor. Parei de cantar, parei de receber convite para ministrar a palavra. Ei, tudo é no tempo de Deus. Tudo há um tempo determinado. Para Jesus nascer, tiveram os vários profetas messiânicos, tiveram os vários reis que passaram na terra, até que os viesse. Houve uma preparação. O traidor só se viu para o propósito, para você ficar mais próximo, mais perto do propósito. E esta noite, o propósito que Deus tem na tua vida é de concluir aquilo que Ele começou há 10, 15, 20 anos atrás, quando você saía, entoava louvores nas igrejas, com aquela perfeição a qual dizia, olha, é o primeiro amor, mal passado o tempo agora, vai bater um pouco de rancor, talvez a angústia da alma, ou pela traição que tinha acontecido, você começa a sentir um pouco de esgoto e fala, olha, é melhor parar, vamos parar, Deus, eu não consigo mais continuar, eu não quero ir mais além. Porque, meu Pai, o Senhor me traiu. Ei, Deus nunca lhe traiu. O homem se trai por ser avarento a si mesmo. O homem querer muitas coisas ao mesmo tempo não ser nada. O homem querer ser muito mais do que Deus e dizer, olha, eu faço e mando. Ei, você não faz, você não pode, você não é nada. Você é pó e para o pó tornará. Porém, Deus é aquele que pode fazer tudo isso e muito mais.
Coloque a sua ansiedade naquele que pode tirar a sua ansiedade. Coloque a sua enfermidade na mão daquele que pode curar. Porque Deus quer e pode continuar fazendo um milagre na tua vida, desde que você siga o propósito. Porque o propósito de Deus é diferente do meu, o propósito de Deus é diferente da irmã que Ele tem na tua vida, é um propósito tremendo. Olha, eu quero pedir autorização, pastor, quero convidar a nossa irmã, se não for a memória, o nome dela é Liliane, para louvar o hino. Não é isso? Quero convidar a irmã Liliane para louvar o hino enquanto eu faço a oração. Quero convidar, com a ordem do pastor, que a igreja se coloque em pé. Enquanto ela louva, nós vamos orar. Todos aqui são batizados com o Espírito Santo. Quem sabe hoje é a hora que Deus batiza, porque tudo é no tempo dele. Mas quero convidar aqui, se tem alguém enfermo, para vir aqui na frente, para receber oração. Se tem enfermidade, vem aqui. Se coloque no seu lugar e vem à frente, porque Deus pode curar hoje. Nosso Deus é aquele que cura. Glória a Deus. Quando Jesus foi traído, ele sabia que tudo isso iria acontecer. Se ele não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Se ele não tivesse sido crucificado, ao terceiro dia ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Sem precisar. Glória a Deus. Porque eu sei o mistério que Deus tem na vida da irmã que vai louvar. O mistério é ela e Deus, Deus e ela. Tem despertado, tem levantado. Glória a Deus. Homens e mulheres, jovens, crianças, Glória a Deus. para serem usados. Convido o nosso diácono Usados aqui pelo para vir Senhor orar Jesus conosco. Cristo. Deus, Nessa Deus, geração. minha. Oh, Papai do céu, começa a tocar, Senhor, da ponta do dedão, meu Pai, até a branca do Pai, do fio do cabelo, meu Pai. Começa a sarar, Senhor. Começa, meu Pai, a sarar a enfermidade, Senhor. Oh, Papai da glória, começa a encher a tua serva, meu Pai. E com a unção do Espírito Santo, meu Pai, que está sendo jorrada, meu Pai, sobre a vida dela, meu Pai. Começa agora, meu Pai, a curar, Senhor. Começa, meu Pai, a curar, meu Pai. Começa, Senhor, a tirar, meu Pai, a enfermidade, meu Pai. Começa, meu Pai, oh, alabaçure, cante, oh, alabaçure, cante, oh, cante, oh, começa a tocar a tua serva, meu Pai. Oh, alabaçure, cante, oh, alabaçure. Meu Pai, começa, meu Pai, a visitar as pernas, meu Pai, desceu a comida, Senhor. Começa, meu Pai. Oh, lavassura, decante, oh, lavacélia. Cante, Senhor, Deus está de cobrir as coisas que Deus está. Recebe, seja cheia, conforme de Jesus. Começa, Senhor, a tocar, meu Pai. Começa, meu Pai, a renovar, meu Pai, oh Jesus. Começa a transformar, meu Pai, oh Papai do céu. Venha batizar, Senhor, da glória do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, eu quero um milagre, Espírito Santo. Oh Rei da glória. Senhor Jesus, começa a encher.
começa a encher. Oh, aquela unção, seu Pai, que já abençoe, meu Pai. Que já abençoe. Oh, alabaçura, receba o seu Espírito Santo. Oh, alabaçura, receba o seu, receba a cura. Que seja cheio de pressão. Em nome de Jesus. Seja cheio, começa a encher, Senhor, começa a focar, meu Pai, o Senhor disse que é glória, Senhor. Começa a tocar no Pai, começa a se alimentar, Senhor, começa a transformar aqui no lugar. Passa, Jesus. Passa, Jesus. Continua passando, Jesus. Continua passando pela tua igreja, Jesus. Continua passando. Continua renovando, meu Pai. Continua transformando, meu Pai. Senhor da glória, continua, Pai, passeando no meio da tua igreja. Aleluia. Porque os planos que Deus tem na tua vida, ninguém pode frustrar. Ei, os planos que Deus fez, os planos que Deus criou na tua vida, ninguém pode frustrar. O sonho que você sonhou há um tempo atrás, Molinha, Deus está renovando. Deus vai transformar novamente. Ei, a poeira que estava no armário, Deus está limpando. Ei, o seu coração, Deus está enchendo. Deus vai transformar. Ei, vai continuar louvando. Vai louvar muito mais. Você não vai louvar só nessa cidade. Ei, Deus deu um dom. O dom talvez estivesse enterrado, mas através da tua unção que Deus colocou em tua vida, você viu hoje que vidas foram curadas. Ei, houve renovo através daquele louvor que você louvou, porque o mistério que você deu não foi para ficar enterrado. Ei, talvez foi a traição do amigo, hein? Mas não foi para te matar a traição, foi para te aproximar do propósito. Ei, você tem um propósito na sua vida tão grande que você sabe onde você estava. Deus, você sabe o que você louvava a Ele. Ei, creia que o propósito ainda está de pé. Eu quero encerrar essa minha oportunidade em nome de Jesus. Pedir perdão, pastor, porque passei 5 minutos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber a bênção. Já foi a oração feita, né? Vamos ficar de pé. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz: amém. Graças a Deus.